pela exposição. Eu trabalho na BIA e a gente tem tentado usar bastante a lei de acesso à informação, até justamente para tentar mudar essa cultura de classificar a informação como sigilosa. A gente tem trabalhado bastante pedindo informação aos contratos de transferência de tecnologia para medicamentos antirretrovirais. A gente sabe que tem para 1000 outros medicamentos, mas por conta de se tratar de uma organização de HIVs, a gente tem buscado exatamente para esses medicamentos. E a experiência tem sido bastante, eu posso falar, interessante ou traumática. Acho que os dois adjetivos vão ser bem colocados. Porque quando a gente fez o primeiro pedido, a gente não sabia como esses contratos eram feitos, e aí veio a resposta e era tudo sigiloso. A gente falou, pô, mas é um contrato público, como é que isso é sigiloso? Aí a gente recorreu e eles mandaram uma parte. Só que nessa parte não tinha absolutamente nenhuma informação, nenhuma. Aí a gente ficou sabendo, né, justamente porque a gente pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro, e acaba sabendo que a informação está nos anexos do contrato. Que existia uma nota técnica, um termo de compromisso e um relatório de avaliação. Aí a gente pede exatamente a nota técnica, o termo de compromisso e o relatório de avaliação. Aí o Ministério da Saúde fala pra gente, não foi a gente que assinou isso, vocês têm que pedir para os laboratórios. Aí a gente, putz, tem que pedir para o LAFEP. Aí a gente liga para o LAFEP. Aqui não sei o que, explica tudo. É que a gente queria fazer um pedido de acesso à informação baseado na lei. Pedido de quê? Então, assim, na verdade, eu não sei se é uma pergunta, acho que é mais um desabafo. Não, porque acho que eu nunca tinha falado disso em público. Só a gente troca figurinha ali dentro do escritório. E eu acho que, desculpa assim, a minha sinceridade, mas acho que lidar com o Itamaraty ainda é melhor. Por mais que o Itamaraty tenha essa cultura de não divulgar nada, mas eu acho que o corpo técnico do Itamaraty tem mais conhecimento da lei do que o corpo técnico do LAFEP ou da FUNED, do interior de Minas. Porque, enfim, e aí também acho que é pra gente refletir junto de como a gente supera essas barreiras, entendeu? De ligar pro LAFEP às 4 da tarde, não, o cara foi embora. Aí a gente liga no dia seguinte, não, esse cara não está mais cuidando disso. Ou seja, não tem institucionalizado em certos órgãos. Na verdade, não sei se departamento, enfim, essa estrutura para se comunicar com a sociedade. Né? Então, assim, eu acho que além da cultura de classificar como sigiloso, tem a cultura de realmente não se preocupar com uma institucionalização. Né, levar a lei realmente para o órgão. Aí, não sei, acho que é para a gente refletir juntos. Enfim, não é uma pergunta, foi um desabafo. De outras experiências de solicitação de informação é que o trabalho é um trabalho mesmo. Porque o Estado não só não quer dar, quanto que também não tem uma sistemática, né, de como fornecer informação e tal. E não justifica o sigilo. Isso a gente não justifica. Não justifica. Quem é sigiloso? O que é sigiloso? Não. Complexizando demais pra gente. As coisas vão sendo mais complexas. Quando nós estávamos há 10 anos atrás, só estávamos assomando a mãozinha dizendo que era uma participação social. Agora já temos uma longa experiência de participação, de frustração, de ver como esses mecanismos não funcionam, de tentar várias vias. Eu queria também trazer, apesar de que não é um mecanismo de participação social, mas que eu acho que é uma experiência importante, a experiência das cúpulas dos povos. Porque, na verdade, nós, nesses anos todos, depois da ALCA, digamos, da ruptura das negociações de Mar del Plata que pararam na ALCA, ou pararam parcialmente, sempre estávamos nessa avaliação, nós, a partir daí, fizemos sempre no Mercosul as cúpulas dos povos, ou seja, cúpulas autônomas dos movimentos sociais. E isso traz um debate que eu acho que também tem que ser colocado, que não foi tanto colocado aqui nessas intervenções. Talvez a Fátima traz um pouco mais esse debate, mas eu queria explicitar a discussão da autonomia dos movimentos sociais em todo esse processo de participação, e que nós tiramos como experiência desses anos de participar, tanto no fórum consultivo, no caso da Rebrip, não todas as
as outras organizações participaram, mas no caso da REBRIP participava do Fórum Consultivo Econômico e Social, da cúpula social, das cumbres sociais do Mercosul, ou do Programa Social Mercosul Participativo, mas ao mesmo tempo mantivemos a possibilidade e a construção do processo autônomo que foram as cumbres dos povos. Isso eu acho que eu avalio, pelo menos, da maior importância para os movimentos sociais nos últimos anos e para a experiência que a gente construiu. Porque eu particularmente acho que neste momento em que estamos falando de mecanismos de participação, a gente, e de outros processos, como hoje discutíamos de manhã, na descolonização que o Hector colocava, ou colocando o marco de direitos humanos, ou quando falamos dos impactos locais dos programas como o IRSA, ou os eixos do COCIPLAN, etc. e tal, todos os impactos locais que produzem nas populações, nós precisamos avaliar também qual foi a forma nossa de nos enfrentar com esses processos de participação nesses anos e como algumas diferenças ao interior dos movimentos sociais em torno do tema da autonomia do movimento foram criando dificuldades para essa participação, foram criando dificuldades para a nossa afirmação, identidade ou presença como movimento social. Então, eu acho que o tema da autonomia dos movimentos sociais, para pensar como se relaciona com os tais ditos governos progressistas, mais, menos, populares, menos, o que forem, eu acho que é importante que recoloquemos esta questão no nosso debate, porque senão vamos estar sempre frustrados com a incoerência que o Jefferson assinalava do que foram as políticas desses governos progressistas e o que se viu em termos de mecanismos de participação na sociedade civil. Coloca. Não, então, eu acho que esse debate é fundamental no sentido que nós temos que reafirmar esses processos. Ou seja, como reafirmar a autonomia dos movimentos sociais, como pensar mecanismos que garantam inclusive fazer um debate ao interior dos movimentos sociais, porque eu vejo que esse debate, por exemplo, no Mercosul, é um debate muito difícil de fazer. Ou seja, eu não sei, você, Fátima, fala da cúpula social e na verdade tem sido um esforço também acompanhar, porque é uma luta em glória, mas quantos anos fazendo essa luta? De estar permanentemente brigando com o governo brasileiro para uma maior autonomia dentro dessa cúpula social. Este ano estamos conseguindo um pouquinho mais de espaço, mas sempre no limite, né? Mas eu vejo que é muito difícil, às vezes, que os próprios movimentos sociais tenham noção dessa autonomia. E, sobretudo, por exemplo, outro dia estava numa reunião do Programa Mercosul Participativo e tinha movimentos sociais da Argentina, né? Então, quando eu fui colocar a questão da autonomia, como os movimentos sociais que vão para essas reuniões normalmente são os que os governos convidam, o pessoal da ABA diz: autonomia para quê? Não estou entendendo. Como autonomia? Nós temos que defender este governo. Não, tudo bem, podemos defender o governo, que seja defendível, não sei o quê, mas também temos que ter o distanciamento para criticar. Então, não, temos que defender. Então, quer dizer, também do ponto de vista dos movimentos sociais, ou de que movimentos sociais estamos falando, que são os que, às vezes, são promovidos a participar nesses espaços, estamos, enfim, né? Então, eu tenho a impressão de que nós precisamos também reinstalar, nesse sentido, não estou falando de uma proposta, mas reinstalar o debate sobre a importância fundamental da autonomia dos movimentos sociais. Não só no Mercosul, se você vai na Bolívia, nesse momento, frustração com o governo Evo Morales, em outros lá, no Equador, em vastos setores dos movimentos indígenas no Equador ou em outros países, estamos vendo isso. Então, na verdade, eu acho que isso é uma questão que nos faz respeito. Quer dizer, esse debate é nosso mesmo, né? Que temos que voltar a reinstalar, a discutir com força,
e com todas as nuances que o problema tem, porque eu quero entender, por exemplo, os companheiros do Paraguai, que significaria isso no momento, ou seja, você também tem que ter um momento que a autonomia te leve a defender situações que são defensáveis e criticar aquelas que possam ser criticadas, né? Mas temos que pensar em todas as nuances que essas situações podem ter. Na intervenção dele, eu notei esta pergunta. A previsão de atualização, reforma do Mercosul quanto à participação social, né? Aí você já veio me dizendo que está tendo uma brecha, talvez agora, e eu queria talvez saber mais detalhes de como pode ser essa incidência melhor dos movimentos sociais. E aí, quando a Fátima estava falando da Conferência Nacional de Política Externa, me ocorreu perguntar o seguinte, ignorância minha total. Nos outros países, há conferências nacionais temáticas de saúde, de educação, como o governo Lula instituiu assim, com maior regularidade aqui no Brasil, e se é possível pensar numa conferência regional de política externa e dos outros temas também. Isso aqui só julgando como ideias mesmo, né? E finalmente, pegando o gancho aqui da Graciela, essa experiência assim, que a gente tem cada vez mais de incidência, né, as cúpulas sociais, o Rio Mais 20, né, que são exercícios que eu acho que deixam como fruto essa prática, que cada vez mais a gente pode reforçar, né? Porque para enfrentar as empresas transnacionais que são muito bem organizadas, são muito bem coordenadas internacionalmente, cada vez mais a gente tem que ter movimentos transsociais, sei lá que nome dá isso, mas a gente tem que pensar, como tem empresas transnacionais, a gente tem que ter movimentos transsociais, ou sei lá que nome, né? Para mais para frente, até quando também é um sonho, houver uma governança global, a participação social já está bem exercitada, bem já mais afinada, né, para a gente poder ter uma inserção mais qualificada. Bom, é meio pergunta, meio frustração como o Pedro. Sim, em geral eu sempre fui assim não um otimista, mas um voluntarista em relação aos processos de integração regional, porque também eu acho que significa para nós oportunidades de maiores direitos, maior acesso a um monte de coisa para os nossos povos, etc, etc. Porém, quando você vai analisar, e aqui mesmo nós analisamos muito em profundidade essas questões de como se faz, o status atual dos processos e tal, a coisa é bastante frustrante, né? Porque desde o Jefferson está na secretaria técnica, seria, né? Do Mercosul, imagina ele que está ali dentro, ele fez uma descrição segundo a qual o Mercosul parece uma caixa preta, que ninguém, inacessível, ineficiente para decidir qualquer coisa, etc, etc. E uma coisa que eu pediria para você, Jefferson, é dizer, bom, tudo bem, isso é assim, mas qual é a perspectiva que tem para o futuro? Porque essa situação, todos nós percebemos, mas você está tudo bem que talvez seja mais técnica a sua posição, o seu cargo lá, mas você está ali dentro, e nós sabemos das crises que teve esse ano, com a renúncia do Samuel e tal, mas é tão assim que a coisa não, nem um plano de avanço, para sair dessa situação que não é impasse, um atolamento institucional, né, do Mercosul. Realmente para mim há uma certa frustração, né, em relação a isso. Em falar da visão da Daisy, que a frustração dela é muito mais funda, né? É estrutural quase.
Nesse sentido, eu ainda não tenho essa frustração, mas isso é uma reflexão que eu quero trazer aqui em geral de todo o debate do seminário, que em geral foi muito mais para baixo do que para cima. Não teve falas aqui que, a não ser o Alexandre Barbosa, que me surpreendeu, porque ele também tem sido um pessimista, né? Porém, ele trouxe algumas questões vinculadas à questão da China e da interação regional como uma coisa uma chance, né, para todos nós. Mas desde a fala do Adhemar a essas outras falas pessimistas, o Adhemar trazendo uma visão econômica que depois foi certamente confirmada pelo Jefferson, quando fala que 70% do comércio intra-zona, ou seja, na região, é das automotrizes, né, das montadoras de carro, que são todas transnacionais. Então, imagine, mas então, se 70% são transnacionais e são só das montadoras de carro, o restante do comércio é nada, é o quê? Manteiga na Sereníssima, doce de leite na Sereníssima, claro, Bauduco, eletrodoméstico, não, que também tem 15%. Não, é química, também internacional. Química, não, vinho, se fosse vinho tudo bem, porque aí alegraria os corações, né? Não, e os produtos onde tem problema, alho, cebola, açúcar e vinho. Primeiro eu quero dizer que eu não fui pessimista. Eu disse pro Gonçalo antes de sair, onde é que ele viu o pessimismo? Só que, claro, eu vi o Adhemar, corta e tal, eu parei na parte que eu ia terminar triunfante, né? Com tudo que a gente podia fazer para Não, eu fui crítica. Mas não pessimista, de jeito nenhum. O que me parece? A dinâmica de internacionalização da regulação, o modo como os diferentes atores, principalmente os econômicos, eles têm uma pulsão regulatória, eles querem regular, mas como é que eles operam? Onde tem brecha favorável a eles, eles vão. Se for a lei interna, é a lei interna. Se é a OMC, é a OMC. Se é a Mercosul, é a Mercosul. Veja a questão dos serviços, né? O serviço, se não se destravar no multilateral, vai destravar no Mercosul. Esperem um acordo de serviço no Mercosul, para qualquer dia. E ninguém vai chamar a gente para perguntar o que a gente acha. A gente tem que ir lá perguntar, vocês estão negociando serviço? Esse é o problema, né? Então, quando a gente estava fechando esse relatório aqui, nós fizemos um seminário de discussão e convidamos diversas pessoas, entre elas o Ricardo Senes, que faz consultoria para grupos de pressão. E foi um ótimo debate com ele, porque ele foi extremamente sincero. Ele disse, olha, a gente não está nem aí se é lei, se é decreto, se vai ser forma de lei, a gente só quer brecha. Onde a gente puder entrar, a gente vai entrar. Regulação formal, normatividade não clássica, que a gente chama de soft law, ou nem lei. A gente vai entrar como puder. Tá? Em outras palavras, o que eu quis dizer? Eu quis dizer, a gente precisa ir lá olhar o que está acontecendo no Mercosul, senão vocês vão legitimar, só participando do programa Mercosul Social e Participativo, vocês vão só legitimar coisas das quais vocês não estão participando, se não souberem de fato o que está sendo negociado. Não é o que é levado para a reunião do programa e nem o que é levado para a cúpula social, porque ficou separado isso. Tá? E aí não vê o que está acontecendo lá. Então, eu não quero desmerecer de modo algum o que já foi feito, acho que é extraordinário o que já foi feito. E é ótimo a gente ter um programa, né, Consulta Social Participativo e ter cúpulas sociais. Mas agora tem que começar a ir fazendo pontes com o processo decisório real. Para fazer ponte com o processo decisório real, tem que ter os documentos, saber o que está acontecendo. Foi por isso que eu disse que o acesso à informação acho que é prioridade no momento. Saber quem está propondo quem, em que setor. Para não correr o risco de fazer do Mercosul mais um desses espaços transnacionais que fazem permear a regulação privada em detrimento de interesse público. Se a gente não ficar olhando, vai para a cúpula, o discurso super bonito, algumas iniciativas muito bacanas, mas no fundo o bloco está servindo para algo que não é o que a gente acredita, porque a gente acredita em integração regional como uma forma de desenvolvimento,
igual, de outro projeto de sociedade, etc, etc, e não é para isso que nós temos, né? Não foi pessimismo, ao contrário, achei até que eu estava entusiasmado. Em relação à tua pergunta objetiva sobre conferências regionais, isso seria genial, né? Porque uma coisa boa da Venezuela, quando ela chegou em 2005, que isso é muito importante dizer, né? Quer dizer, há uma decisão dos estados assinada pelo Nicanor Duarte, do Partido Colorado, que é a entrada da Venezuela no Mercosul. Isso foi aprovado pelo Conselho de Mercado Comum, então ficam apresentando uma grande novidade. Agora, a entrada da Venezuela não tem novidade nenhuma. A gente fez também um estudo naquela época, que deve estar em alguma gaveta, sobre qual era, o que tinha que fazer, a compatibilidade das normas e tal. Mas a Venezuela, quando chegou, falava em políticas públicas regionais. Aí esse é um conceito extraordinário, racionalizar forças para fazer coisas juntos, políticas públicas mesmo, né? E pensar políticas regionais, a melhor maneira de conceber uma política pública é uma conferência, fazer isso de uma maneira aberta, democrática, participativa, seria uma ideia genial. Eu só nunca começaria pela política externa. Porque a política externa, por exemplo, se fores olhar historicamente na integração europeia, a política externa foi aparecer em 1992 com o Tratado de Maastricht, já há mais de 40 anos de integração, que se criou o pilar da política externa de segurança comum, que até hoje não foi comunitarizada, é intergovernamental. Por quê? Porque pensa, por exemplo, em relação ao Iraque, Aznar e Blair queriam uma coisa, Chirac queria outra. É muito difícil tentar integrar pela política externa e começar pelo fim, eu acho. Mas, claro, uma conferência nossa interna de política externa brasileira está caindo de madura, é urgente. Mas do ponto de vista regional, pensar saúde, educação, ambiente, a gente tem, por exemplo, a questão da educação, o protocolo sobre reconhecimento de diplomas, tá? Já gerou um contencioso enorme, isso vai chegar ao STF, ações e ações judiciais, uma grande incompreensão. Falar em muita coisa na educação foi feita, falar no setor educativo do Mercosul é uma coisa positiva, mas tem muito para ajustar também, né? E não falar só isso. Eu, claro, pela minha maneira de ver as coisas, eu vejo do ponto de vista da regulação, mas tem muitas outras coisas construtivas que a gente pode fazer fora dos aspectos de conflito, de enfrentamento, de dificuldade, de harmonização, e que acho que conferências regionais seria uma forma extraordinária de fazer. Sair da generalidade e vamos lá, tá? Vamos sentar e vamos ver junto o que a gente pode fazer em meio ambiente, o que a gente pode fazer em saúde, etc. Acho que tem um campo enorme para trabalhar e que as dificuldades... Agora, a última coisa que eu digo, que não foi para isso que eu vim, mas ouvindo vocês eu penso também que essa questão da autonomia dos movimentos sociais está muito ligada a um debate que a gente não fez, que é o debate da esquerda no poder, né? Porque em todos os países em que campos próximos da esquerda chegaram ao poder, isso aconteceu, exatamente o que está acontecendo conosco, todos os nossos dramas, né? E nossas conquistas também. Mas esse é um debate importante, o que é a esquerda hoje, o que é a esquerda no poder e como é que a gente fica em relação a essa esquerda no poder. Tomara que vocês façam com muito sucesso esse debate. O governo. A Cielo levantou, e que a Deise falou agora por último, que o Marcelo... Cadê o Durão? Então, assim, o nosso diagnóstico sempre, no período da resistência contra o neoliberalismo, era tudo muito mais fácil, né? A gente tinha unidade em torno do não, tínhamos uma dinâmica continental que unificava a nossa luta, que era a Aliança Social Continental contra a ALCA, e que nos apoiávamos contra TLCs bilaterais, enfim. Tinha ali um aparelho nosso, coletivo, unitário, de luta contra o neoliberalismo, né? E que nos mobilizava. E conseguimos traduzir isso para a política. Não só a gente fez mobilização, como houve uma tradução para a política, porque nós elegemos um novo ciclo de governos na região, inauguramos um novo ciclo político na região, ajudamos muito, né, a inaugurar. E aí começaram todos os nossos problemas, a gente sabe disso, né? Então, a gente tem que reconhecer que hoje na região existem diferentes apostas dos diferentes movimentos. Não existe mais um ambiente unitário, um diagnóstico comum, né? Não existe.
né? E isso, eu acho que ontem acho que a gente conseguiu conversar muito legal a ideia de que o que a gente construiu aqui na Cúpula dos Povos, que não foi uma dinâmica internacional, a gente tem que reconhecer isso, né? Foi muito pouco internacional, pouquíssimo, foi um pouco regional, mas foi essencialmente nacional. Então eu não sei até que ponto isso o que a gente fez aqui na Cúpula dos Povos ajuda muito na dinâmica regional. Ajuda muito, eu acho, na dinâmica nacional. O que o Rafael e o Arthur trazem aqui, ó, que a gente acumulou na cúpula, a declaração, são os nossos pontos, nosso piso mínimo, para a gente poder, daqui a ano que vem, fazer uma avaliação, pensar desdobramentos e tal. Agora, eu acho que ainda tem uma construção para, digamos assim, a nível regional, para que isso se torne uma dinâmica para além da brasileira. Então, não é, eu acho que o ingresso da Venezuela no Mercosul ajuda muito, muito. Eu não sei se eu estou, porque eu sempre falo isso e nunca ninguém concorda, mas eu acho que para nós dos movimentos, a gente conseguir ter um ambiente em que a Venezuela bagunça o que foi aquele momento de constituição do Mercosul há 20 anos atrás, traz novas questões, novas agendas e novos atores sociais, né, que não apostavam no Mercosul. Né? Os movimentos sociais da ALBA nunca apostaram no Mercosul. O Mercosul, até pela agenda, mandato, etc. Mercosul. Então eu acho que pode nos ajudar muito, eu tenho essa esperança. Acho que disputa política dentro dos movimentos sociais, negócio de hegemonia, eu acho que é da vida. Existe dentro do movimento de mulheres, sabemos disso, demais. Existe em todos os movimentos sociais, existe luta política. E o momento da Cúpula dos Povos foi o momento por excelência de luta política entre os movimentos. E conseguimos sobreviver. Agora, quase que não conseguimos. Mas essa disputa ocorreu e ela é legítima. Ela é legítima. Claro que a gente tem que ter maturidade para passar por essas coisas, mas eu acho que, enfim, não reconhecer que ela existe, eu acho que, sei lá, ela existe. Agora, eu queria dialogar com a questão que o Gonçalo traz, porque eu acho que realmente, se o estado atual é lastimável, e qual é a nossa perspectiva de futuro, porque eu acho que a gente falou muito pouco das possibilidades. Para que nos serviria a integração regional, né? Eu acho que foi muito assim, a gente falou mas assim, ao longo desses 20 anos de Mercosul, eu acho que a gente já falou por exemplo, a ideia de harmonização das políticas regionais pelos padrões mais altos, a ideia de ter um salário mínimo regional, né? Quando o movimento sindical começou a falar disso, o salário mínimo brasileiro, há muitos anos atrás, era mais baixo do que o do Paraguai, por exemplo. Então era algo que servia muito ao movimento sindical aqui no Brasil, pensar num salário mínimo regional, a harmonização por padrões os mais altos possíveis. Essa é uma pauta nossa. Por que não? Eu concordo com o Gonçalo que a gente deveria ser mais ousado no momento em que o Mercosul está como está, com esse diagnóstico feito do jeito que está, a gente ir empurrando alguns temas. É uma região, por exemplo, que está lotada de atividade das mineradoras em todos os países e não tem regulação comum para isso. É uma região que tem o que tem de questões ligadas à gestão dos recursos naturais, da água, das florestas, a gestão do clima, enfim, e que a gente não tem mecanismos regionais comuns de governança sobre os temas que envolvem a natureza. Compras da agricultura familiar. A gente tem políticas boas no Brasil, políticas positivas de compras da produção da agricultura familiar e camponesa que poderiam ser regionalizadas, né? Então eu acho que tem um ambiente aí para de regionalização de boas políticas públicas e tal, enfim, que eu acho que a gente deveria estar pautando essas coisas. E, em especial, deveríamos exigir dos nossos governos que atuem como região nas negociações internacionais, que é algo que não ocorre hoje, né? Em especial nas negociações de clima, cada um fala uma coisa, enfim, vários temas, cada um está falando, inclusive às vezes até em dissonância, né? Então, eu acho que tem algo que o Gonçalo está certíssimo, que é
qual é a nossa, digamos, por que a gente quer, então, a integração regional? Acho que temos que destampar esse debate entre nós. Agora, a última coisa que eu quero falar, assim, em relação à perspectiva de futuro, que eu acho que nós falamos muito ontem e hoje aqui, dessa discussão do que o Eduardo Gudinas até escreveu um belo texto sobre isso. Ele fala, bom, o ciclo que nós elegemos de governos na região, eles têm um padrão, eles financiam as políticas de combate à pobreza e inclusão social através do neoextrativismo e do neodesenvolvimentismo. É esse o padrão, né? Então, de um lado, a gente olha para isso e vários aqui falam, bom, estamos na encruzilhada entre ou o neodesarroísmo ou um ambientalismo que está num extremo que não nos ajuda para armar o debate. Então, essa é uma agenda que a gente vai ter que encarar, né? Como é que a gente faz esse debate, colocando novas formas de pensar essa agenda, novas formas de pensar licenciamentos ambientais, novas formas de pensar a questão da mineração na região, que é, aliás, o Código Mineral que vai entrar aqui no Brasil é chave para isso, né? Nesse debate. Então, eu acho que essa pensar uma agenda de transição aí é crucial. É isso. Eu tinha outras coisas para falar, mas vou ficar por aqui. Vou aplicar o programa do Trotsky, é isso. E vê-la ainda, digamos, enaltecendo as teorias trotskistas aqui. Mas eu aproveitar, digamos, essa índole trosca da Fátima para encontrar, digamos, um critério também trosco de tentar buscar estabelecer uma compreensão comum sobre a realidade e as tarefas. Mas, não, é que eu acho, assim, eu acho que eu botei um acento também um pouco crítico no tema. Nós estamos num ambiente para discutir isso com o maior realismo possível. Isso não significa dizer que eu faço o terraplasado que nós consideramos, né, ser o valor estratégico do Mercosul para o Brasil, para a geopolítica mundial e para o contexto atual de crise e instabilidade no mundo. Os nossos países, nossos povos se reconhecem nacionalmente numa perspectiva da integração. Isso, talvez assim, os brasileiros, menos que os hispanos, nos reconhecemos menos, né, nessa ideia assim, do latino-americanismo, etc. Mas eu não tenho dúvida de que, seja sob um ponto de vista subjetivo, cultural, etc., nós somos mais integracionistas que nacionalistas. Né? E, para além disso, do ponto de vista geopolítico, econômico, de geração de oportunidades para os nossos povos, não tenho dúvida nenhuma que a integração é essencial e imprescindível. Esse é um tempo de que estamos mais de Mercosul do que menos Mercosul, ou de que o fim do Mercosul. Acho que as próprias ponderações que faz a Deise são no sentido de evocar, inclusive, o Mercosul com outra qualidade, com transparência, né, com previsibilidade e com acessibilidade para o povo decidir sobre ele. O segundo aspecto é que nós, embora assim, retoricamente muito se fale que nós estamos no novo Mercosul social participativo, escambau, eu seria mais prudente em dizer isso. Eu diria que avançou-se muito no Mercosul. E avançou-se muito porque se criou um conjunto de iniciativas importantes, algumas bases para se avançar. O Estatuto da Cidadania é um exemplo disso, o Plano Estratégico de Ação Social é outro exemplo, o FOSEM é um instrumento muito valioso, há que se lutar para ampliar, agora que o ingresso da Venezuela, pelo menos dobrar isso. O Brasil, que aporta 70 milhões anuais, passar a aportar 140 milhões, não é nada para o Brasil, comparado com o superávit fiscal e tal. Então tem um conjunto de medidas que, de fato, né, indicam avanços e melhorias do Mercosul. Isso nos autoriza a dizer que nós temos um novo Mercosul? Eu não diria isso. Eu diria que nós temos, no que é a geração de renda que essa comunidade de nações produz, nós estamos preservando as condições originais do Mercosul de 91. Esse é um espaço que conserva, no essencial, né, o espírito da coordenação das transnacionais para realizar seus lucros, otimizar seus rendimentos, incrementar sua produtividade e subsidiar as matrizes, e agora no período de crise, para subsidiar a crise no norte. É isso que nós estamos falando. Isso, para mim, é um tema democrático da maior grandeza.
Eu acho que há um problema que a esses... Como nós não temos no Mercosul, não significa dizer que nós não temos possibilidades de ter um novo Mercosul. Nós estamos ante circunstâncias históricas inteiramente novas. Que, do meu ponto de vista, o que acontece nos países, nós podemos até julgar, olha, alguns casos são políticas pós-neoliberais, são nacional-desenvolvimentistas, bom, isso é diferente do que tinha antes. Isso me basta, enquanto patamar básico para pensar, né, o que fazer. Isto, contudo, não é trasladado para a esfera comunitária. Nada disso passa no âmbito comunitário. É essa disjuntiva que há, e os presidentes falam no outro Mercosul. E que nos níveis negociadores, que é dessa tecnoburocracia, etc., realizam o que diz a Deise, é o lobby. Mas é o lobby não do povo. É o lobby da indústria farmacêutica. A saúde que ela fala não é um sistema de saúde universal no bloco, não. É a harmonização dos padrões de produção de medicamentos, sabe? Para a indústria farmacêutica da Europa. É isso. É isso que acontece. Isso é a expressão, digamos, dos limites de um processo de representação de expressão pública, né, dentro do Mercosul. Então, eu acho que o que deve ser pensado nesses novos tempos, uma nova institucionalidade. Não é possível 3 instituições, e aqui tem um ex-chanceler, que era parte da instituição mais alta, 3 instituições, todas elas com um recorte muito parcial, muito restrito, de uma visão pouco totalizante de integração. É bom cumprir um papel num determinado tempo. Há que se avançar e se avançar muito. Eu tenho a impressão que faltam 2 coisas. A primeira delas é que o Mercosul ele não incorporou aqueles elementos, princípios e valores republicanos que as nossas constituições refletiram depois das ditaduras. Gente, assim, é uma barbaridade. Eu estou num lugar, e eu vou encontrar a Deise, depois quero conversar com ela, nos conhecemos pessoalmente hoje. A Deise, meu filho, trabalhou na verdade começou o doutorado contigo, né? Depois me abandonou. Não me entendo mal, ele passou no doutorado europeu, foi para a Itália e deixou a USP. Para nossa tristeza. Mas eu quero dizer com isso que a Deise é precoce e eu também fui precoce na geração do meu filho. Mas então nos conhecíamos dessa forma espelhada, mas a Deise teve experiência lá e sabe bem o que eu estou falando. Nós estamos num espaço, se eu fosse caracterizar, de uma burocracia pré-weberiana. Entendi isso com dor, porque o Mercosul é um empreendimento nosso, que nós temos que apostar nele. Não é uma burocracia funcional no sentido weberiano, republicana, impessoal, transparente, não é isso? Que a seleção seja feita não pelo circuito de pessoas vinculadas ao mundo dos diplomatas que se mudam para Montevidéu e entram, entendeu? Isso chama de concurso público, que tem até fotografia. Então, um negócio caricatural. Estou dizendo isso por quê? Porque esse é um vetor, digamos, da incidência que tem que ter no Mercosul. Publicizar, republicanizar, torná-lo uma instituição de fato que incorpore os elementos, os princípios e valores republicanos das nossas constituições pós-ditaduras militares. Essa é uma dimensão. A outra dimensão, que eu acho que vetoriza também o processo de participação, é que nós passemos... Por que é uma integração? A integração ela é nada mais, nada menos do que a harmonização de normas, de estándares, né, de valores, de medidas, de princípios. Isso é a integração. Concilia as legislações nacionais e traduz numa legislação comunitária. Isso vale para uma mercadoria, vale para um direito, né, e vale para qualquer coisa. Onde é que se faz isso? Isso se faz a partir das áreas distintas dos Estados nacionais. A saúde tem um conjunto de atribuições, a educação, a cultura, a indústria. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que dentro dos Estados nacionais, quem formula, produz, implementa, corrige e aplica recursos numa determinada política pública são os ministérios de Estado, não são outros organismos. Então, o modelo experimentado na França, né, de ter uma espécie de um ministério dos ministérios para pensar a integração, eu acho que é um modelo razoável. É um modelo razoável. Há uma outra alternativa, eu estou considerando as coisas, raciocinando de maneira muito provisória e problematizadora,
Uma outra possibilidade é que, uma vez que os Ministérios de Estado que produzem as políticas reais, eles sejam permeáveis à deliberação pública. Nós temos no Brasil conferências em tudo que é lado, vinculado aos órgãos, que podem determinar as diretrizes gerais da integração que o Brasil quer na área da saúde, ou na cultura, na agricultura. A melhor experiência que nós temos dentro do Mercosul nesse sentido, que consegue combinar Estado, setor público e sociedade civil, é a REAF. É a melhor experiência. A melhor experiência, que todavia não tem uma reunião especializada própria de ministros para deliberar, que é curioso. Ela se subordina, né, ao GNC ou ao Conselho. Então esse é o segundo aspecto que eu acho, do ponto de vista, digamos, essa nova institucionalidade. Incorporar elementos republicanos. Segundo lugar, de pensar uma nova tipologia que permita a participação das pessoas de maneira organizada. A minha sensação, que hoje o que está sendo normatizado no Mercosul, unidade de participação social, as cúpulas sociais que estão sendo institucionalizadas, quaisquer outros mecanismos, o Fórum Consultivo Econômico Social, eles são mecanismos mais nominais e formais que talvez respondam a uma forma de aliviar a tensão e a pressão social do que propriamente é uma visão genuína de participação pública e controle social. Não é nada disso. Do meu ponto de vista, as cúpulas sociais não passam de pantomimas. E é isso, lamento dizer, gente. É um negócio que, acho que foi a Graciela que comentou, o governo destina um determinado recurso para determinadas organizações, vão. Eu fui na última, lá em Mendoza, em julho passado, dizer que uma coisa para vocês, fico triste de ver, nada contra, mas assim, era uma manifestação quase histérica do kirchnerismo. Pior. Você foi na pior de todas. Não, que foi dramático, eu estou dizendo isso aqui de maneira muito fraterna, muito companheira. Eu acho que esse modelo ele não responde a uma ideia democrática, republicana e aberta. Não responde. Ou a gente considera isso um empreendimento valioso, importante e prioritário, e vamos lá, vamos disputar, ou não. Finalmente, eu tenho a impressão de que tem um ativo no Mercosul antes disso. O principal ativo do Mercosul, diferentemente de qualquer outra experiência de organização comunitária no mundo, é que é o único lugar do mundo, a única região, sub-região do mundo, onde as cúpulas presidenciais não são acompanhadas de contracúpulas. Não tem contracúpula social. Tem cúpula social, mas não contracúpula governamental. É o único lugar. A ALCA foi aquele pau que a gente sabe. Na Europa é a mesma coisa. Qualquer outro lugar, o povo vai com pedra para, né, romper barreira e combater o que está sendo decidido. No Mercosul, não. Este é um ativo, um patrimônio político extraordinário. Curiosamente, nós, no início do Mercosul, nós fomos contra o Mercosul. O PT, não sei se todos nacionais que estão aqui são do PT, mas o PT eu recordo perfeitamente. O PT orientou os seus parlamentares a votar contra o Tratado de Assunção. E eu, particularmente, escrevi coisas contra o Mercosul. E ele correspondia a isso mesmo. Quem assinou ele foi o Collor, foi o Menem, foi o Duarte e o Asmussen. E o Sanguinetti. Não, o Lacage. Não, o Sanguinetti. Então, esse foi o time. Bom, era isso, aquela moldura que nós estávamos. Era o que eu quero dizer para finalizar, desculpe ter passado muito do tempo aqui, é que eu acho que nós temos que pensar uma política em relação ao Mercosul, enquanto elemento constitutivo de uma estratégia da integração do Brasil e, consequentemente, orientadora da direção que as organizações nossas seguirão daqui para diante. O Mercosul é estratégico, cada vez mais estratégico, estou convencido disso. Ele não se incompatibiliza com o Unasul. O Mercosul pode existir sem a Unasul. A Unasul não existe no Mercosul, cara, é diferente. E a Unasul só tem uma perspectiva de futuro se o Mercosul se consolidar. Isto, para mim, é uma verdade cada vez mais indestrutível. Eu acho que nós devemos construir com muita paciência, muito companheirismo, muita compreensão mútua das diferenças, desigualdades, nuances, construir uma política sobre como incidir nisto. Concordo inteiramente com a Fátima, o ingresso da Venezuela, ele cria uma situação potencialmente importante, embora pessoalmente tenha tido alguns, digamos, algumas frustrações
menos por compreensão e mais por incapacidade que nós tínhamos de conversar. Mas eu acho que a entrada da Venezuela definitivamente marca ou cria um ambiente diferenciado, uma oportunidade nova para se discutir. O Brasil, em particular, o Brasil tem faz uma diferença transcendental. O que o Brasil quiser pode acontecer, não é nenhuma arrogância que eu estou dizendo, estou dizendo o seguinte: o Brasil tem, da mesma forma que o Brasil é assimetricamente diferente em todos os outros âmbitos, a responsabilidade do Brasil ela é assimetricamente superior aos demais. O Brasil tem uma responsabilidade muito superior em produzir e tornar viável esse novo Mercosul. Eu acho, e aí finalizo, que nós estamos ante uma circunstância histórica que não passará, são 10 anos, ela não durará uma eternidade. Ou a gente constitui as bases institucionais que representem e garantam essa integração com outro sentido, ou nós estaremos desaproveitando esta que é talvez a principal oportunidade histórica da região nos últimos 200 anos. Eu acho que os ciclos acabam. Na Argentina ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, no Paraguai o que aconteceu, o Uruguai tem eleição daqui a 2 anos, o Brasil, e o que eu quero dizer é o seguinte: não é outra conjuntura, é nessa conjuntura, não é outro tempo histórico, é nesse que nós estamos. Ou a gente responde a isto com a visão estratégica, uma visão histórica de para onde queremos ir, ou nós estaremos desaproveitando esta que é, do meu ponto de vista,